Boa tarde, bom dia ou boa noite para quem estiver nos assistindo, já que a rede social hoje aí nos permite essa possibilidade de ouvir e assistir a qualquer hora, a qualquer momento. Queria agradecer o convite, que honra ser a primeira convidada, parabenizar você pelo trabalho que você vem fazendo, sua trajetória, e dizer que é uma alegria estarmos aqui hoje para falar um pouco, né, sobre esse trabalho meu, seu, e principalmente para a gente contar um pouquinho e rememorar um pouco da vida de cada um. A vida nem sempre é tão fácil. Ou melhor, eu acho que a vida para todo mundo é sempre difícil. Acho que todo mundo tem os percalços que encontra no caminho. Mas eu acho que vou começar falando o que meu pai sempre me disse desde pequeno, que o conhecimento e a educação é a única coisa que pode fazer a gente mudar de vida. Então a gente se apegou muito a isso. Eu estudei no colégio militar. E o lema do colégio militar é o exemplo arrasta. Então, lá em casa, a gente aprendeu muito pequeno, os três, porque somos 3 filhos, eu sou a única mulher, que a única forma que a gente tinha de mudar de vida, de ter uma vida melhor e proporcionar uma vida melhor também para os meus pais, era através do estudo. E que bom que acreditamos firmemente nesse propósito. Não, Márcia, e como é que foi sua trajetória acadêmica aí no direito, né? Sara pessoal, presidente? Chama presidente? Isso, presidente. A presidente da OAB Jovem. E como foi sua trajetória aí acadêmica? Como que você se formou e aí os desafios da juventude da sua época, que eu tenho certeza que da minha já eram diferentes. Na minha, que só tinha 2 faculdades para fazer, já era uma coisa complicada. Hoje você tem outros tipos de desafio, porque por mais que você tenha outras faculdades, você tem um custo dessa mensalidade muito cara. Ainda que tem faculdades aí com ensino privado de ponta, né? A gente tem... Qual foi os seus desafios lá na eu costumo dizer que minha vida teve de tudo um pouco, né? Minha família é do interior, meu pai é de Santa Maria da Boa Vista e minha mãe de Cabrobó. Minha parte de mãe é toda uma família indígena, então eu sou descendente indígena. Minha bisavó era cacique da aldeia dos Trucá. Minha avó ainda nasceu na aldeia. Minha mãe já nasceu na cidade, né? Mas ainda pegou um pouco dessa época lá em Cabrobó. Meu pai veio muito novo para Salvador para poder estudar aqui. Passou por diversas dificuldades. Ele conta que tinha dia que não tinha nem dinheiro para comer, não tinha dinheiro para comprar remédio para dor de cabeça, até que ele passou no concurso do finado Baneb. Foi bancário por muitos anos e eu peguei essa época boa, podemos dizer assim, quando era novinha, de meu pai no banco. O Baneb era um banco muito bom naquela época, gerente do Baneb era tudo, né, na cidade. E aí meu pai teve o primeiro AVC. Saiu do banco, o Bradesco comprou o Baneb, decidiu que queria voltar para o interior, ia colocar a loja de R$1,99. Aquela época era febre, né? E aí o dólar subiu, as lojas fecharam, e aí voltamos para Salvador com uma mão na frente e outra atrás. Tudo que ele tinha conseguido, ele conseguiu, acabou perdendo. E aí voltou para cá desempregado. Minha mãe, que nunca tinha trabalhado, assumiu a liderança disso aí, começou a trabalhar também. E a gente saiu do colégio particular para o colégio público. Eu fui estudar no colégio militar e sou muito grata a isso. Estudei no colégio militar ali do Lobato. Foi ali que eu cresci, foi ali que eu me tornei uma pessoa melhor, foi ali que eu consegui enxergar as diferentes vidas que as pessoas tinham, que até então não era minha realidade. E enxergar a realidade realmente de uma forma diferente. Me fez mais humana, me fez uma pessoa melhor. E aí, em 2007, eu já aluna coronel, fui a 01 do colégio. Meu pai teve um AVC realmente muito forte. E aí, meu pai ficou sem andar, sem falar. E aí, somos 3, né? Com minha mãe, para todo esse suporte para ele. Então, eu brinco sempre. Meu pai fez 70 anos, agora dia 10. E eu desconheço alguém com a vontade de viver tão grande quanto meu pai. Porque meu pai, eu digo a ele, 7 vidas pro senhor é pouco. Vira e mexe, ele dá um susto aí na gente, porque o velhinho ali é duro na queda. E aí, no militar, no meu ano de fazer vestibular, ele teve esse AVC muito forte, que trouxe uma responsabilidade para mim, que era mais velha, muito grande. Porque a gente tinha que tirar ele da cama de manhã, dar banho com minha mãe, ela não aguentava tirar sozinha, era toda uma dificuldade, ir para a escola, estudar. E aí eu fui bolsista, ganhei uma bolsa do ProUni integral. Então, cursei, né, direito. E quando terminei o curso de direito, que eu peguei minha carteira da OAB, eu pensava, a única coisa estou desempregada. Era a minha realidade ali, né? O que é que eu vou fazer, qual o caminho que eu vou traçar. Eu sou a primeira neta e bisneta da família a formar.
Então, eu sou a mais velha. Então, eu abri portas. É muito engraçado, porque eu lembro claramente, quando eu estava terminando o terceiro ano, minha avó... eles moram na roça lá em Petrolina, né? No lote do 25. Meu avô é agricultor e planta uva, manga. E aí tinha um projeto social para que as pessoas aprendessem a ler. E aí minha avó, quando a gente estava lá, levou a gente na escola dela, porque ela estava aprendendo a ler. E eu era a primeira neta e estava formando, e já tinham outros também que já estavam. E ela chegou nesse dia e disse assim, minha neta vai ser doutora. Falando a todo mundo. E aí, de lá pra cá, que bom que a gente se pegou nessa questão de estudar. Porque hoje é uma família que são advogados, dentistas. Tenho 2 primas que vão formar agora em medicina, vão ser as primeiras médicas da família. E isso transformou a vida da família como um todo. E que bom que a gente conseguiu fazer isso. Lá em casa nós somos bem plurais, né? Eu, advogada, Leonel é geólogo. Foi para uma área completamente diferente. E Felipe também acabou cursando o curso de Direito depois de ter feito eletromecânica. Então, uma mistura, assim, bem grande. Mas foi através, realmente, do estudo, do conhecimento, que a gente conseguiu ter uma mudança de vida. E aí, depois que eu peguei minha carteira da OAB, eu comecei a me perguntar o que é que eu ia fazer. Por onde eu ia começar. E aí eu me aproximei da OAB através de um sorteio que teve, inclusive, no Facebook, que era quem compartilhasse mais, ia ganhar um ingresso de um evento. Na época eu não tinha nem dinheiro para ir realmente para esse evento. E aí eu fui para esse evento, ganhei esse ingresso, fui para esse primeiro evento da OAB Jovem. Na época era presidido por Luiz Gabriel Batista Neves. Depois eu fui para outro evento e aí fui para um evento na OAB mesmo. E, graças a Deus, eu cheguei na OAB já no momento que a OAB é um espaço extremamente democrático. Ninguém nunca me perguntou de quem eu era filha, de onde eu vim, de onde era meu sobrenome. E eu tive espaço para poder mostrar meu trabalho sem nenhum tipo de indicação, sem nenhum tipo de prestígio, ou então de alguém abrindo o caminho. E fui mostrando o meu trabalho, fui começando. A advocacia não é uma corrida de 100 metros, né? Muito pelo contrário, é muito difícil. E a gente, quando sai da faculdade, a gente tem uma ânsia muito grande. Acho que todo mundo, né? Você quer formar, você quer sair da casa dos pais, você quer ter independência financeira, você quer comprar o primeiro carro. E acaba que, às vezes, a gente sai e isso não acontece muito rápido. E muitas pessoas se frustram por conta disso. Mas eu acho que a vida me ensinou que nem tudo na vida seria fácil. Então, quando a gente começou, foi muito difícil. É muito difícil você ser inserido no mercado de trabalho. Eu, graças a Deus, tinha estagiado, né? Os 5 anos da faculdade. Comecei a estagiar no 2º semestre. Então, comecei a estagiar muito novinha. Então, eu já sabia fazer muita coisa. Eu já sabia peticionar, eu já sabia mexer nos sistemas. Isso ajudou muito. Mas eu me tornei advogada na OAB, na minha casa. Eu fiz curso na ESAS de oratória, fiz curso na ESAS de peticionamento eletrônico. Foi ali que eu aprendi o que fazer, como fazer. E foi através desse projeto do OAB Jovem, que hoje eu presido e posso fazer pelas pessoas o que fizeram por mim. Tirar algum tipo de pedra do caminho das pessoas. Porque eu tropecei em vários buracos fundos. Que bom que hoje em dia a gente tem a oportunidade de fazer com que as pessoas pelo menos passem numa pista mais pavimentada e sejam respeitadas de uma outra forma. Porque quando eu comecei a jovem advocacia, sofri um preconceito muito grande. Era jovem advogado, era visto como inexperiente. Ano passado a gente fez uma grande campanha justamente trazendo essa defesa que número de inscrição não define competência, por causa da fala de um desembargador que trouxe justamente isso, um desembargador do STJ, querendo trazer uma diferenciação até para você fazer sustentação oral no Superior Tribunal, que seria baseado no modelo alemão, que não é o modelo de educação que a gente tem aqui no Brasil, que não é o modelo da advocacia que a gente tem aqui, querendo fazer uma divisão por castas realmente de anos de carteira dentro da OAB. E aí a gente se posicionou realmente contra, trazendo que número de inscrição não define competência. Que bom que hoje a jovem advocacia hoje já é quase metade da advocacia. E nós temos vários advogados e advogadas jovens extremamente preparados, extremamente aptos a entrarem no mercado e exercerem o seu trabalho. E hoje com essa questão de rede social isso ajuda mais ainda, né? Porque o jovem ele acaba tendo uma facilidade. Então, cada vez mais a gente tem escritórios digitais, escritórios completamente virtuais, e o jovem acaba se sobressaindo com esse trabalho. E me diga assim, meus desafios foram um pouco diferentes, né? Por exemplo,
Meu desafio, por exemplo, na minha época era a mobilidade. Eu morava em Estela Maris, estudava na Católica e tinha 2 estágios. Então eu tinha que estar, às vezes, no mesmo estágio, na mesma hora, no mesmo lugar, ou acompanhar, né? A gente sabe que o jovem estudante chega uma hora que ele tem aquela carteirinha provisória e ele pode fazer alguns atos, e eu tinha que acompanhar a audiência, etc. Então, meu desafio era muito assim, fui também beneficiado pela uma política do governo Lula, que foi o FIES, né? A gente, quando eu entrei na faculdade, era um FIES que era impagável, a pessoa entrava sem saber como ia pagar, mas você tinha que entrar para aquilo ou você não se formava. E eu acabei, ele mudou o programa, no meio do programa, né? E é muito simbólico você ir pagar o FIES, minha mãe tem isso até anotado, o dia e tal, foi muito simbólico. E os desafios eram outros. Eu acho que dessa geração de agora, talvez já seja um desafio diferente, né? Tipo assim, eu passei na OAB no penúltimo semestre, tipo assim, né? Fiquei muito na dúvida se eu seguiria, por exemplo, carreira de escritório, ou seguiria meu escritório, né? Não sei como é hoje isso, assim, dessa formulação, como é que o jovem, ele está optando mais, se eles estão procurando mais grandes escritórios, ou se eles estão mais procurando se colocar seu nome na porta, né? Em verdade, eu acho que todo mundo tem o sonho de colocar o nome na porta. Só que existe todo um trabalho para se colocar o nome na porta. Não é só você abrir uma sala. Eu lembro que eu tinha um colega na faculdade, eu estudei em colégio particular, né, era bolsista do ProUni, e as realidades eram muito diferentes. A maioria dos meus colegas eram do interior e tinham pais que tinham realmente condições, né? Filhos de pessoas que tinham muito dinheiro e que conseguiam bancar essas pessoas aqui na capital. Então, na minha sala só tinha eu. Acho que tinha mais uma menina depois que entrou também, que era bolsista do ProUni. E logo no início a gente sentia a diferença do todo. E eu lembro que quando a gente terminou a faculdade, esse colega foi pro interior e o pai dele montou um mega escritório para ele. E aí eu encontrei com ele uns 6 meses depois de formada, e ele virou para mim e disse assim: eu tenho um escritório, tenho estrutura, tenho um secretário, mas eu não tenho cliente. Então, a advocacia, ela mudou muito. Obviamente que é muito importante, principalmente no interior, essa questão do boca a boca, de você ser reconhecido. Mas a advocacia hoje, ela requer de você muito mais preparo do que única e exclusivamente você passar na OAB. Para você abrir um escritório, hoje você tem que saber gestão financeira, gestão de escritório, você tem que ter um comercial bom, você tem que ter um Instagram para poder você fazer sua divulgação, você tem que saber, dentro das redes sociais, quem é o seu cliente, como é que você encontra ele, como é que você vai falar com ele. Aí você pode pensar, um previdencialista que trabalha com zona rural, ele não vai precisar. Vai. Porque você pode ir lá e o avô que você vai aposentar não ter o Instagram, mas na hora que a pessoa for para a cidade e for procurar seu escritório, a neta vai ter o Instagram. Ela vai lhe procurar lá. Então, hoje, a presença nas redes sociais faz uma diferença muito grande e cria uma autoridade para o advogado e advogada. Então, hoje a gente já tem escritórios completamente virtuais. E a inserção do mercado de trabalho é muito difícil. É difícil quando você forma, você colocar currículos e você ser chamado de imediato. É difícil você conseguir ir para uma área, porque a gente vislumbra, né? A gente começa a cursar direito, você deve ter passado por isso. Direito criminal, você é criminalista. Direito civil, não, eu vou para a área de civil, né? Aí chega o direito comercial e eu disse logo, essa não é a minha área. Não quero de jeito nenhum. E você vai, né, criando o que é que você quer e você começa a pensar. E quando chega na hora H, é muito difícil. Mas aí você tem uma pluralidade muito grande na advocacia. Agora, cada vez mais, a gente tem uma quantidade de pessoas que estão chegando na advocacia sem ter ninguém. Que são mais ou menos a minha história, que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém na área e que precisa achar um caminho. E achar esse caminho não é fácil. Primeira coisa, para quem nunca estagiou, é muito difícil a pessoa que nunca estagiou, ela ter condições. Para você colocar o primeiro escritório, você tem que ter dinheiro. Sim. Você tem que alugar uma sala, se você colocar isso físico. Você vai ter que ter pelo menos alguém para poder dividir com você e de repente você não quer uma sociedade de imediato. Você tem que começar. Você para atender, você vai ter que ter. Eu comecei a atender no shopping. Eu dizia que estava com a agenda cheia e que eu estaria no shopping e conseguia atender a pessoa. Porque eu não tinha condições naquela época de alugar uma sala e de imediato colocar meu nome na porta e me lançar. Porque eu não tinha cliente.
Não adianta você ter uma sala e um escritório e não ter cliente, você não fazer uma programação para isso. Mas hoje a gente tem outras formas. Tem o escritório virtual da OAB, você tem as salas da OAB que você pode fazer isso. Você tem o próprio shopping para poder você fazer isso nos cafés que tem no shopping. E hoje você faz atendimento por videoconferência. Né? O Zoom está aí, o Google Meet está aí, que ele oportuniza atender pessoas em qualquer lugar do Brasil. Então, essa virtualização, essa digitalização, essa febre que acabou acontecendo, e a pandemia contribuiu para essa aceleração da advocacia, que a gente pode dizer assim, ser mais digital, fez com que oportunizasse um novo nicho e uma nova área para alguns colegas, principalmente aqueles que chegam sem saber o que fazer. Porque a inserção no mercado de trabalho é muito difícil. É difícil você escolher um escritório para que você seja contratado, para você advogar. É muito difícil você chegar a ser associado num escritório, você chegar a ser realmente empregado. Então, assim, essas dificuldades fazem com que as pessoas saiam realmente de imediato da faculdade, peguem a carteira da OAB, e fiquem sem saber o que fazer. E é justamente nisso que o nosso trabalho é pautado, é focado, é em dar esse direcionamento. Então, hoje a gente tem um aplicativo chamado Red Hunter, que aproxima, né, os estagiários, os jovens advogados e os escritórios de advocacia, que é um caça-talentos que você coloca o currículo lá, e esse currículo traça a vaga que está precisando. Então, assim, o escritório, quando está precisando de uma vaga, ele vai lá, descreve o perfil dessa vaga, e o aplicativo vai lhe mandar os currículos que se encaixam nessa vaga. Isso possibilita uma aproximação, né, das pessoas. A gente faz feiras de oportunidade. A gente vai realizar mais uma agora em agosto, que é justamente aproximar também os escritórios da jovem advocacia. Qual é o perfil que você quer na empresa? Qual é o perfil que precisa ter? E a gente traz também a parte de capacitação, que é muito importante. Como fazer um currículo, como você está ali com o LinkedIn atualizado, como você se tornar uma autoridade através das redes sociais, que necessariamente você não precisa ter o escritório, já está ali. Como você utilizar e fazer o atendimento ao cliente nas salas da OAB. Então, a gente faz com que a pessoa, mesmo chegando, ela tenha meios de resolver seu problema. Então, ó, não tem a sala, vou usar a da OAB. Não tenho o computador, vou usar os computadores que tem ali na ESA, no prédio que a OAB está oferecendo. Olha, não consigo ser contratado, vou botar meu currículo aqui para ver se eu consigo alguma coisa através do currículo. Então, a gente criou mecanismos de tentar inserir essas pessoas no mercado de trabalho, seja da forma que ela precise. Se você precisa abrir seu primeiro escritório, você vai procurar o quê? Um curso de gestão financeira, um curso de gestão de escritório, um curso que vai lhe mostrar como você vai fazer seu back office, como é que você vai organizar seu escritório. Sua gestão administrativa. Ah, preciso contratar pessoas, não sei como contratar. Você vai fazer um curso voltado a RH, que vai trazer realmente formas de você fazer uma entrevista. Ah, não, mas eu quero ser contratado, então eu preciso saber como fazer um currículo. Eu preciso saber como responder as perguntas que vão me ser feitas. Então, a gente criou uma pluralidade de formas de inserção no mercado de trabalho, que hoje eu acredito que é o maior percalço da vida do jovem advogado. E você tem algum caso assim que você possa dizer que você deve ter vários, mas tem algum que você possa dizer que a pessoa também como você, né, porque eu acho que já seja uma geração até mais recente, né, que entrou nessa engrenagem que a OAB proporcionou e aí muito do seu trabalho A maioria das pessoas da OAB Jovem, elas entram, porque assim, o Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, ele tem regimento próprio, então a gente não funciona que nem uma comissão. Com esse regimento próprio, nós temos critérios objetivos, que foi justamente criado em 2013 por Hermes Hilarião, Luiz Gabriel, Luiz Viana e Fabrício de Castro, como uma forma de abrir as portas da OAB. Hoje nós somos 200 membros. Todo mundo assistiu 3 sessões seguidas ou 5 intercaladas. Então, para você ser membro, você não precisa ser indicado por ninguém. Você só precisa querer participar. Hoje, minha diretoria é composta completamente por pessoas que chegaram na OAB sem nenhum tipo de indicação e começaram a trabalhar, começaram a se aproximar e hoje estão. A gente brinca muito que lá é trabalho-cracia. Então, trabalhou, mostrou seu trabalho, tem espaço para todo mundo. A gente tem uma quantidade relativamente grande, porque são 200 pessoas trabalhando com o mesmo propósito. A gente tem a participação efetiva do interior, porque é muito importante, porque a gente precisa entender as dificuldades e as peculiaridades que o interior tem voltados à advocacia, que são diferentes da capital.
É diferente a inserção no mercado de trabalho no interior do que da capital, e a gente precisa ter esse olhar diferenciado, até porque a gente faz um trabalho plural. A gente tem representantes nas 37 subseções, então a gente tem presidentes jovens nessas subseções que representam esses jovens advogados e essas jovens advogadas, trazendo pra gente as dificuldades que eles estão tendo para que a gente possa trabalhar. E eu acho que por a gente conseguir ouvir tanta gente e ter tantas pessoas plurais de maneiras completamente diferentes. A gente tem alunos que vieram do ProUni, a gente tem alunos que vieram através do FIES, a gente tem advogados e advogadas que moram na suburbana, a gente tem advogados e advogadas que não tiveram ainda seu primeiro escritório, advogados associados, advogados empregados, advogados que montaram seu escritório, advogados que se conheceram na OAB Jovem, fizeram sociedade, estão botando sua primeira sala. Então, assim, é muito plural. E eu acho que é por isso que a gente consegue fazer um trabalho que alcança tanta gente. Por a gente ter pessoas que passam por diversas dificuldades e dificuldades diferentes. E aí, quando essas pessoas se reúnem para a gente discutir, a gente consegue ter uma pluralidade muito grande de informação e de discussão. E aí eu acho que é por isso que a gente consegue ter um trabalho tão efetivo para as pessoas, trazendo realmente melhorias e impactos importantes, principalmente desse acolhimento no início de carreira, porque eu acho que o pior medo que a gente tem é ser jogado no mercado de trabalho sem saber o que fazer, sem ter com quem conversar. E esse networking que a gente diz, o advogado precisa fazer networking, precisa, muita gente não sabe fazer networking. Networking não é você ir para um evento, sentar lá, ficar calado, assistir o evento todo e voltar para casa. Isso não lhe contribuiu com exatamente nada. É você realmente encontrar um grupo de pessoas, é você conversar com as pessoas, trazer as dificuldades, é você conseguir ser lembrado por aquele colega e dizer assim, poxa, olha, eu não faço trabalhista, mas ela faz família, você vai procurar tal pessoa. E aí você criar uma rede. As pessoas costumam dizer que os médicos são corporativistas e os advogados brigam entre si. Você já deve ter ouvido falar isso, né? E graças a Deus, a gente consegue, dentro da Jovem Advocacia, fazer uma política diferente. Trazer uma política nova, quebrar paradigmas para a gente mostrar que a união é que vai fazer com que a advocacia ela seja mais forte, ela seja uma profissão mais consolidada, mais valorizada, mas além disso, que eu não preciso concorrer com você, eu não preciso ter o seu cliente ou você ter o meu cliente. Tem espaço para todo mundo. A gente só precisa entender como fazer isso, de que forma fazer isso. Não, massa. Você estava falando aí, eu estava me lembrando, né? Eu comecei a estagiar no escritório. Em um dado momento a gente tinha uma briga muito forte financeira, que não sei se ainda persiste quem trabalha no escritório, que é aquelas questões da remuneração mínima e tal, salário mínimo do advogado. E aí chega uma hora que eu disse assim, não, chega, tipo assim, eu não vou ficar no escritório com a remuneração dessa, ou eu vou para abrir o meu, foi o que efetivamente aconteceu, ou eu vou para a famosa porta de cadeia, vou ficar ali na porta de cadeia esperando sair um cliente e vou resolver e vou sobreviver daquilo ali. Eu acho que nossa profissão também tem um pouco disso, né? Quando o advogado ele vai efetivamente nos ambientes e tal, sempre aparece causas, né? Sempre aparece, né? No meio que ele está inserido mesmo, sempre aparece causas. Eu me lembro que roubaram um carro do meu vizinho e aí eu junto com a advogada a gente fez uma ação para o seguro pagar e tal. Foi meu primeiro honorário assim significativo. Como é que está essa remuneração hoje, assim, no escritório? Que eu me lembro que na minha época era um grande problema, assim. Eu queria saber se tem tido algum avanço aí em relação a isso. A gente tem um piso salarial que já foi enviado para o governador. Agora já tem parecido da Procuradoria e a gente está aguardando que isso seja aprovado. É uma lei que é realmente que tem que ser feita através do governador e a gente depende disso. Então a gente tem o que a gente chama de piso ético, que muitas das vezes, e a maioria das vezes, não é cumprido, e a gente tem uma dificuldade com relação a isso. E aí, quando a gente fala do piso, é uma questão muito sensível, porque, primeiro, que a gente depende de uma outra pessoa, para que isso seja regulamentado. Segundo, que a gente tem preocupações, né? A gente tem os grandes escritórios aí que contratam os jovens advogados e advogadas com valores para poder trabalhar. A gente tem as ideias, realmente, das pessoas que trazem justamente isso, esse olhar de que, esse valor não é o valor condizente com o que eu preciso agora, então eu vou me lançar de uma outra forma. E a gente tem uma tentativa, obviamente, de trazer uma regulamentação acerca disso.
com um olhar muito preocupado até, quando a gente pensa aí no piso de enfermagem, que trouxe toda aquela discussão. O piso foi feito com muita responsabilidade, a gente rodou todo o interior, fez todo um estudo técnico do que seria, a gente trouxe realmente informações pautadas nisso, e o que a gente espera e aguarda realmente é que essa lei saia, para que a gente consiga ter minimamente esse piso mínimo, para que a gente consiga entrar no mercado de trabalho recebendo esse valor. Agora, obviamente, quando a gente olha para o mercado, hoje em dia, a gente tem diversos escritórios que não estão cumprindo o que a gente chama de piso ético, ou mesmo um valor que seria razoável para você entender que o advogado e a advogada tem que ganhar. E aí você vai me dizer, Sara, e por que a pessoa acaba trabalhando? Trabalha porque precisa. Né? Você está chegando no mercado de trabalho, você não tem outra ideia do que fazer, e aquilo ali acaba sendo seu primeiro emprego, e aí você acaba precisando. Agora, existem vários escritórios de advocacia que criam um plano de carreira, que criam realmente benefícios, que de fato os advogados associados ganham uma porcentagem em cima daquilo que estão trabalhando. Então, o que eu vejo hoje, principalmente dos novos escritórios que estão saindo, são que pessoas que tiveram, principalmente, dificuldade no início de carreira, já contratam com um olhar diferente essa pessoa que vai trabalhar. Então, isso faz com que a gente tenha uma valorização por si só da advocacia. Então, a luta da OAB continua firme com relação ao piso salarial. Graças a Deus, a gente já tem aí o parecer da Procuradoria. A gente realmente agora precisa que o governador, por favor, saia nosso piso. A gente precisa, isso é muito, muito, muito importante, é extremamente importante para a advocacia, mas principalmente para a jovem advocacia. Mas a gente tem também essa visão e essa preocupação com os colegas advogados que estão. E quando você fala assim do cliente, que você tem que ter o local, você precisa dizer que você é advogado e advogado. As pessoas que se formaram na pandemia receberam a carteira da OAB no Zoom. Então imagine você receber a carteira no Zoom, em plena pandemia. Como é que você ia dizer que era advogado e advogada? Eu lembro que teve uma menina que disse assim, eu vou na janela gritar. Eu disse, gente, não vai resolver gritar. Então assim, hoje, a gente tem essa facilidade através das redes sociais. Sim. De você conseguir ali mostrar que você é advogado e advogada. Se sua família não sabe que você é advogado e advogada, se os amigos da sua família não sabem, você está fazendo tudo errado. Eu lembro que o primeiro evento que eu fui da OAB Jovem, Fabrício de Castro, que foi presidente, foi quem me nomeou como presidente a primeira vez, era o mestre. O nome do evento era Almoço com o Mestre. E aí Fabrício contou que quando ele abriu o primeiro escritório dele, ele tinha uma agendinha. E que ele saiu ligando para todo mundo da agenda para dizer que era advogado e advogada. E aí eu lembro que eu voltei para casa com aquilo, peguei o ônibus e fiquei com aquilo na cabeça. E disse, gente, eu vou ligar para quem? Na minha agenda só tem minha família, meus colegas da faculdade, que não vão me contratar agora, obviamente, e não tem ninguém. O que é que eu vou fazer? E eu voltei com aquilo na cabeça, né? E hoje a gente pode dizer assim, ó, eu tenho ninguém, eu não vou ligar pra ninguém, mas eu posso fazer um post no Instagram, posso fazer um post no Facebook que tem um público que tem uma idade maior do que o do Instagram, eu posso usar o TikTok, eu posso atualizar meu LinkedIn, eu posso patrocinar um link e trazer um tema específico que eu queira explorar, comprar leads do Google ADS, porque já é permitido pelo provimento 205 da OAB. Então, assim, você tem a oportunidade hoje de fazer outras coisas. Para além disso, quando você escolhe um nicho, como você falou aí, criminalista. Ah, não, vou procurar uma associação de criminalista, vou procurar um evento criminal, vou me apresentar, vou mostrar a área que eu estou atuando, vou conhecer outros colegas, vou me colocar à disposição. Justamente para você começar a ter clientes e um cliente falar com o outro e daí começando, porque a advocacia é isso. E como é que tá agora essa formação continuada? Eu me lembro que quando eu me formei, eu fazia tributário lá no escritório e foi um desafio, assim, porque a gente sabe que quando a gente está estudando é mais fácil, né, você engatar um segundo estudo, né, tipo assim, quando você para, né, então a lei da física, isso, os corpos tendem a manter em movimento. Então, como é que tá essa formação, assim, do jovem, sabe, dessa formação continuada, o que o OAB Jovem tem feito, porque isso ajuda também, né, a inserção no mercado de trabalho. Eu me lembro que eu fiz uma pós em tributário com o Sabag,
Ele me deu 9,5 porque eu ri a citação do livro dele. Ele botou, não, eu tenho escrito isso lá. Mas é muito legal. E isso possibilitou, assim, abrir outras portas, sabe? De essa formação, esse olhar mais afunilado do direito, assim. A gente sabe que o direito é um universo gigantesco, né? A gente está falando aqui agora de direito de imagem, direito e tal. Saiu, aí você já fala, né? Tanto que quando a pessoa vem fazer qualquer consulta jurídica, a cabeça vai automaticamente adaptando, né? Mas como é que está essa formação continuada? O que a OAB Jovem tem feito, assim, de formação, né? É uma coisa que eu me preocupo muito com essa questão de formação, sabe? Dentro da OAB, a gente tem a Escola Superior de Advocacia, a gente faz muita parceria com a ESA, mas a gente tem projetos voltados especificamente para a prática jurídica. Aí, eu vou lhe dizer, assim, a gente trata muito disso. A gente tem uma quantidade muito grande de faculdades de direito. A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que são inseridas no mercado de trabalho despreparadas, que não tiveram realmente na faculdade um olhar e uma visão prática da advocacia. Isso vem melhorando. Eu acho que as pessoas vêm entendendo que a faculdade de Direito não é só aquele direito material que você precisa preparar, mas os alunos precisam ter aulas diferentes, né? Trazer uma prática mais efetiva que a gente não encontra, pelo menos na minha época não encontrava. Eu tive o núcleo lá, me mandaram ir assistir umas audiências, depois a gente voltou, mas muito diferente. Então a gente tem vários projetos, mas um dos projetos muito fortes da OAB Jovem é a audiência simulada. E aí eu lembro quando a gente lançou, o pessoal disse, uma audiência simulada, só ir no fórum e assistir uma audiência. Mas não, é você levar um juiz para a OAB, levar advogados, pegar os jovens advogados que estão ali na plateia, colocar como partes e simular realmente um caso. E você dizer assim, olha, o lado que senta é esse aqui. Como é que você vai contraditar uma testemunha? Se você for perguntar, aí tem várias pessoas hoje que até hoje não sabem o que é fazer uma contradita de testemunha. E você aprender a contraditar. Poxa, minha primeira audiência, não sei como me posicionar. Eu vou falar com o magistrado? Eu dou bom dia? As pessoas não sabem, as pessoas têm medo. Sim. As pessoas têm medo. Se fazer uma audiência já tem medo, imagina a sustentação oral. Chegar para os desembargadores. Não ter acesso, eles estão lá, você aqui. Como é que você se posiciona, onde você coloca a sua mão, quem você cumprimenta, como você fala. Então, a gente tem um projeto também chamado Primeira Sustentação Oral, justamente voltado para isso. E a gente pensa muito nesta prática jurídica. Então, por exemplo, a gente criou um curso que é da petição inicial aos recursos do Superior Tribunal. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade. As pessoas têm dificuldade de fazer uma petição inicial, entender como fazer, qual é a lógica dela, uma contestação, uma réplica, fazer um agravo de instrumento, fazer um embargo de declaração. Então, isso tudo a gente faz projetos voltados para que as pessoas realmente se sintam preparadas. E aquelas pessoas também que já estão há mais tempo possam reciclar. Porque conhecimento, ele nunca é demais. Então, hoje, quando a gente pensa em projetos e conhecimento, a gente volta realmente esse conhecimento para uma prática jurídica, para que isso realmente sirva de inserção. Para além disso, a gente tem realmente os cursos voltados ao direito material em si, que a gente precisa, e agora o Código Civil aí com essa atualização, vai ser um monte de gente se atualizando novamente. E a gente fomenta muito essa questão da pós-graduação. Então, a gente faz parceria com valores diferentes para que as pessoas possam fazer. Mas é muito difícil. Eu lembro que eu fiz, minha primeira pós-graduação foi de Direito Tributário, viu? Sadak, inclusive, foi meu professor. Mas não atuei, porque eu fiz segunda fase em Direito Tributário. Mas foi uma área que eu nunca atuei, assim. Sei quando chegar alguma coisa. E logo no início eu era clínica geral. Sim. Então, o que chegasse, eu estava fazendo. E aí, ao longo do tempo, eu descobri o que é que realmente eu fazia muito rápido e o que eu demorava a fazer. Então, isso fez com que eu escolhesse o nicho. Hoje eu sou advogado familiarista, eu trabalho com família e sucessões. Meu escritório é especializado nisso. E eu criei uma linha específica de um trabalho voltado a isso, com apoio a esses pais e essas mães, porque lá a gente atende tanto homem, tanto mulher, que estão passando por problemas de guarda, de divórcio, que tem um problema de inventário. Então, a gente faz um trabalho especializado nisso. E aí, o nosso trabalho é humanizado, é especializado em pessoas. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande. Às vezes você tem uma advocacia que acaba indo mais por números, né? Por quantidade de ações que você tem que ingressar. E quando a gente trabalha com o direito das famílias, a gente já tem um outro olhar. A gente tem que ter um cuidado com o envolvimento até que a gente acaba tendo com o caso. Então, hoje os casos lá do escritório, eu tenho casos bem sérios, assim, que trazem uma carga emocional muito grande.
E aí a gente costuma sempre ter um olhar. E tem alguns casos assim que marcam muito a gente, né? Essa trajetória de vida que a gente vai e que faz com que a gente se torne um advogado ou uma advogada melhor. Então, isso é uma oportunidade única de você estar sempre aprendendo com os casos que estão surgindo. E quando eu não sei alguma coisa, quando eu tenho dúvida, porque a gente não sabe de tudo, eu tenho várias pessoas que eu posso ligar e dizer, olha, estou com essa situação aqui. E aí, o que é que você acha? Qual o caminho? Então, eu acho que isso é mais válido ainda. É você saber que você tem outros colegas advogados que podem lhe estender a mão quando você precisar. Não, massa. Eu me lembro que eu tinha experiência de fazer audiência, porque lá na Católica era muito forte a formação da prática jurídica, no núcleo de prática jurídica, então a gente tinha necessariamente que acompanhar. Eu estagiei no fórum, então assim, era uma coisa que tinha, mas eu primeiro que na minha primeira audiência que eu fiz como advogado, a perna tremia, mas também passou logo porque o escritório me botou 5 audiências no primeiro dia, na segunda já não tinha mais nem tempo de refletir. Mas assim, pra gente finalizar, Sara, já agradecendo aí sua participação aqui no nosso podcast, o que você vê de realização aí para futuro para a OAB Jovem? A gente tem um projeto que a gente já está há muito tempo trabalhando para que fosse lançado, que é uma incubadora jurídica de escritórios, e o projeto de mentoria da Jovem Advocacia. E o sexto ano, posso dizer assim, que são 3 pilares assim que a gente criou, que são projetos que o sexto ano já está lançado, a gente já vai para a segunda turma agora, e aí a gente vai ter a oportunidade de fazer essa segunda turma gratuita, o que é muito importante, porque, assim, o outro foi um valor realmente até irrisório, mas quando você fala gratuito, você traz uma quantidade de pessoas maior, você consegue pegar uma quantidade de advogados e advogadas que realmente tão distante, às vezes, não fizeram ainda o curso realmente, porque não tem condições financeiras de efetuar o valor para poder fazer. E a gente vai lançar a incubadora e a mentoria, que eu acho que vai ser um projeto muito significativo e importante, voltado justamente nessa ideia de capacitação sempre da advocacia e da jovem advocacia, e com esse pilar de que é o conhecimento que transforma. A OAB não tem a responsabilidade de formar o advogado, todo mundo sabe disso, mas a OAB tem que ter uma visão de cuidar da advocacia e da valorização como a forma que ela precisa. E hoje a advocacia precisa ser realmente vista por esse olhar da prática jurídica, porque não é todo mundo que tem a oportunidade de estagiar, não é todo mundo que vem de um ensino da faculdade bom, que vem preparado para ser inserido no mercado de trabalho. E essas pessoas acabam sofrendo mais tempo. Elas sofrem porque não conseguem passar de imediato no AB, elas sofrem porque não conseguem de imediato ser inseridos no mercado de trabalho, e quando são inseridos, ficam sem saber o que fazer, pegam o primeiro processo e não sabem fazer uma petição inicial, não sabem se portar numa audiência, não sabem qual lado sentar. Então, esse conhecimento, esse trabalho que a gente faz é justamente formas de preparar para que essas pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho. E eu acho que quando um advogado vem, senta do seu lado e faz uma audiência com você e ele é preparado, ele sabe o que ele está fazendo, a audiência é melhor, o juiz olha para aquele processo com um olhar diferente. E isso valoriza a advocacia como um todo. Então, é muito, muito importante essa capacitação técnica jurídica do dia a dia da advocacia. E, assim, tem muito curso. Você vai fazer trocentos cursos. Sempre vai acontecer alguma coisa diferente na sua vida que você vai dizer, poxa, aconteceu e eu não esperava. Porque a gente não está preparado para tudo na vida. Mas que bom que a gente minimamente esteja preparado ali para começar. Então, eu acho que o que fica e o que eu deixo, assim, de legado, eu acho que do trabalho que a gente faz voltado para a jovem advocacia, e esse trabalho é feito a muitas mãos, né? Eu não estou sozinha, hoje a gente tem um representante da jovem advocacia na diretoria, que é Hermes Hilarião, que é diretor tesoureiro. Hoje a gente tem vários jovens advogados em diversas outras comissões, o que antigamente não podia. Hoje a gente tem a presença da jovem advocacia no conselho pleno, porque também não podia, existe uma cláusula de barreira que foi derrubada em 2019, então a gente tem hoje jovens advogados no conselho pleno. Eu mesma sou conselheira seccional hoje em dia. É você conseguir fazer por alguém o que fizeram por você, mas além disso, é a gente ampliar conhecimento de uma forma justa e digna, que é através do ensino. É através de professores e professoras que estão com o mesmo olhar,
um olhar de valorização da advocacia, sobretudo da jovem advocacia, que é quem está chegando ali que tem mais dificuldade, essa é a verdade, não tem como você comparar um advogado que já está há 10 anos, que já passou por diversas dificuldades, já teve diversos problemas, já teve todos os problemas em audiência, discussão, já teve problema com outro advogado, já teve um juiz que chegou atrasado, que você não podia esperar, e sabe como suportar, sabe como falar com quem está chegando ali agora e vai passar por isso a primeira vez. Então, que a gente possa cada vez mais continuar preparando advogados e advogadas para o mercado de trabalho e servindo realmente como casa para essas pessoas. A OAB é minha casa, eu me tornei advogada na OAB, eu não me tornei advogada na faculdade, eu não me tornei advogada quando eu peguei minha carteira, eu me tornei advogada na OAB, fazendo os cursos da OAB, advogando, conhecendo as pessoas e decidindo qual era o caminho que eu iria trilhar. Então, isso é extremamente importante que a gente consiga fazer por outras pessoas. Nossa, obrigado, Sara, obrigado por ter vindo, né, para nossa primeira entrevistada aqui no nosso podcast. É uma honra, né, ter uma pessoa tão brilhante assim como você, falando de uma trajetória tão bonita. Então fica nosso agradecimento aí para você. Eu que agradeço, Joel. Lhe desejo aí uma boa campanha, que seja uma campanha realmente voltada em pensar pelo próximo, a gente estava falando muito nisso, e em trazer conhecimento realmente para a população, porque a população precisa, mas com um olhar cuidadoso que eu sei que você tem, que você vai ter. Então, muito obrigada pelo convite, foi uma honra estar aqui e uma boa sorte aí nessa caminhada. Obrigado, Sara.